Em continuidade ao nosso estudo, agora nós começamos no capítulo de número 11. João Batista envia 2 discípulos para conversar com Jesus. O João está preso. E ali, nesse presídio, a situação não é fácil. O João foi levado para o castelo de Maqueronte. É um rochedo que fica a leste do Mar Morto. Foi construído por Herodes, e agora quem está prendendo o João Batista é o Herodes Antipas. E então ele continua o seu ministério na prisão. E agora ele vai mandar uma comitiva para fazer algumas perguntas para Jesus. E nós vamos então estudarmos um pouco deste assunto para qual a melhor conclusão que a gente chega sobre essas perguntas de João, porque ele parece ter ali algumas dúvidas que ele está apresentando. O João manda discípulos para perguntar para Jesus se ele é o Messias mesmo, você tem que esperar outro. A gente não pode esquecer que há meses atrás o João batizou Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João viu Jesus passando na rua e disse: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus. O André e o Felipe seguiram Jesus depois dessa palavra de João. O João disse: eis que eu batizo vocês com água, mas vem aquele que batiza com fogo, e é esse que está aí. Como é que agora ele manda uma comitiva ir atrás de Jesus e perguntar para Jesus se ele é quem eles esperavam ou que deveriam aguardar outro se manifestar? Então agora a gente vai estudar um pouco sobre esse assunto para ver a melhor conclusão a respeito disso. Então vamos lá, capítulo 11, versículo de número 1 e 2. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, os discípulos de Jesus, as redondezas onde eles viviam. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? És tu este que a Escritura Sagrada apresenta, ou devemos esperar um outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João a estas coisas, as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E diz mais: e bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. Muitos ficam disputando, tentando entender, essa pergunta de João é retórica ou ela é sincera? Porque alguns pensam assim: não, o João fez essa pergunta como uma pergunta retórica, porque na verdade João não tem dúvida nenhuma. Ele está querendo que os seus discípulos tirem qualquer dúvida a respeito de Cristo. Teve um momento que eles foram pregar ou batizar pessoas no Rio Jordão, e os discípulos de João voltaram para João falando: aquele a quem o Senhor batizou há tempos atrás tem batizado mais gente do que nós no Rio Jordão. Eles estão vendo Jesus pregando, anunciando. E para eles, Jesus de Nazaré foi batizado por João. E como é que é isso agora? E o João até declara, aquele célebre declaração de João: convém que ele cresça e eu diminua. Então é importante entendermos isso. Mas agora, muitos acham que é por causa das atitudes ambíguas dos discípulos e aquele contexto de prisão, né, que ele vai fazer esse tipo de pergunta. Nessa manhã, eu vou trazer aqui um pouco à baila, aqui, várias coisas para a gente pensar a respeito do assunto. Logo, logo eu digo para todos aí como eu penso, o que eu acho dessa situação. Tá certo? Não fique preocupado quanto a isso. Mas vamos ver aqui. O contexto de João. Ele pregou a vinda de Jesus. O capítulo 3 de Malaquias, no verso 1, vamos ver aqui, Malaquias é coladinho em Mateus. Acha aí rapidinho a sua Bíblia para a gente fazer essa leitura. Nesse capítulo 11, dessa conversa aqui de Jesus, temos muita coisa. Ó, diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim.
E de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. O João é este que ia preparar o caminho. João está aguardando aquele que viria como ele declarou. O João tem um conceito escatológico a respeito da vinda de Jesus. Para ele tem uma linha do tempo para Jesus, a operação de Jesus. Ele é o Messias, ele é o Salvador. O João está aguardando que naquele tempo, naquele momento, Jesus fizesse as coisas. Ele agora foi preso. Um preso passa muita coisa na sua cabeça. Mas antes eu vou falar sobre esse conceito do João. Capítulo 3 de Mateus, o João esperava o Messias assim, ó. Capítulo 3, versículo 11 e 12. Olha como é que João esperava. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 12. Em sua mão tem a pá, ele limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Lembra do Geena? O fogo incinerador. Para ele vem a pá, vai limpar a eira, vai preparar o caminho, vai limpar tudo, vai tirar tudo quanto é tipo de sujeira. O João tem expectativa que Jesus vai mudar o status quo, que Jesus vai transtornar tudo aquilo que eles estão acostumados ali que está acontecendo. Os romanos, as autoridades, que vai mudar isso tudo, vai fazer um novo céu, uma nova terra, né? Um novo éon, um novo tempo. Ele aguardava isso, tá certo? E o contexto que ele esperava isso aí, era esse contexto escatológico, e ele não está fundamentado assim, do nada. Ele está fundamentado em Isaías 66. Isaías, capítulo de número 66. Aí nós temos a fundamentação profética, teológica, por João pensar isso aí. Capítulo 66, versos 5 e 6, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome dizem, o Senhor seja glorificado, para que vejamos a nossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Ele está esperando isso aí, vai resolver a situação. Os inimigos, ele vai responder à voz dos inimigos. Verso 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Por isso que eu falei, ele vai batizar vocês com fogo, vai queimar a palha, vai colher o trigo, vai preparar a eira, tá tudo ali, vai limpar, separar o joio do trigo e vai fazer a colheita correta. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Nós não podemos fugir dessa realidade. O João tem essa esperança, essa é uma imagem que está ali. A imagem de Cristo que ele tem do Messias, libertador, salvador, guerreiro, montado num cavalo, que vai comandar com um grande exército, o exército do Senhor, representado ali por Israel, pelo Judá, pelo povo da Judéia, e limpando de todos os inimigos, fazendo todo esse concerto que está aqui. Então ele recebe notícias no presídio de um Messias como benéfico, acolhedor, disposto a perdoar. Então o João tem muitos sentimentos dentro dele. Tem que ficar claro que eu estou fazendo uma abordagem do que pode estar na mente de João. As possibilidades que esse texto acaba nos dando quando ele manda uma comitiva perguntar para Jesus se ele é quem eles esperavam ou deveriam aguardar outro. Agora eu quero falar um pouquinho de prisão. Eu já falei de onde ele está preso, né, no castelo de Maqueronte, um rochedo assim a leste do Mar Morto. Esse ano, fazem 10 anos que eu faço trabalho pastoral em presídio, todas as quartas-feiras, exceto agora essa situação da pandemia,
que não está tendo esse acompanhamento do presídio. E lá a gente atende muitas pessoas, tá certo? Homens de toda índole, homens ali intrépidos, corajosos para cometer o crime e tudo. E depois a gente vai conversando, a gente vê até lágrima nos olhos dele, porque o presídio, a prisão é um negócio tremendo, é terrível. Tanto é que tem gente que prefere a morte. Muita gente se mata, comete suicídio no presídio. Certo? O índice de suicídio no presídio é bem menor porque há cuidados. Quem toma conta dos presos, eles tomam cuidados para que eles não tenham nada com muita facilidade para poder se matarem. Os sentimentos se mesclam num presídio, numa prisão. O João está numa masmorra, está num buraco, num lugar úmido, entendeu? Ele está ali abandonado. Por Herodes, ele matava o João logo de início. Ele não matou de início, logo de cara na prisão, por causa disso aqui, quer ver? Capítulo 6, versículo 16. Vou ler o 17. Porquanto o mesmo Herodes mandar prender João, encerrá-lo e manietado no cárcere. Quer dizer, ele estava algemado, acorrentado, amarrado lá no fundo de um cárcere. Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Porque Herodias, eles agora estão vivendo num estilo de vida romano. Ela pediu o divórcio do irmão de Herodes, divorciou-se e casou-se com Herodes. Na lei judaica não pode isso, não tem isso, não pode assim. Então o João condenava, e o Herodes então mandou prender por causa da esposa. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Por que Herodias não conseguiu matar o João enquanto ele estava lá na prisão? Porque Herodes temia João, diz o verso 20, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. Viu? Até o Herodes ouvia o João de boa vontade. É uma coisa assim tremenda, né? É uma coisa assim. Então ele está lá naquela prisão, quanta coisa está se misturando na mente e no coração de João. Então as certezas misturam-se com dúvidas, angústia, solidão, desespero, agonia, necessidade, medo, o terror. Entendeu? Há um terror mental para quem está preso. Estou falando isso porque tem 10 anos que eu acompanho presos. Eu sei do que estou falando. Eu sei o que a gente vivencia atendendo pessoas no presídio. Você que está me ouvindo, está assistindo e que lida com pessoas no presídio, ou tem parentes no presídio, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, se esse tipo de medo, de temor e de dúvida pairou na mente do João, a gente tem que entender que isso seria muito natural que acontecesse com ele. Tá certo? Então a gente tem que entender esse posicionamento. Às vezes a pessoa lê um versículo desse, João mandou 2 discípulos, uma comitiva para falar com Jesus, para saber se mas como ele pode começar a desenvolver essa dúvida? Foi ele que batizou Jesus, foi ele que disse que Jesus ia batizar com fogo, e ele com água, ele disse eu não sou digno de desamarrar, nem carregar suas sandálias. Como é que um homem desse, um profeta de Deus, pode ter dúvidas? Dentro de um presídio, numa prisão, numa cela, num calabouço, amarrado, manietado, pode acontecer de tudo na mente humana. Porque nos presídios que a gente tem, como tem agora, nos últimos anos aqui no estado do Espírito Santo, a gente atende pessoas que não estão amarradas, não estão agrilhoadas ou presas, algemadas, num cantinho, num lugar fedido, fétido, dentro de um buraco. Né? Até o momento do horário do banho de sol e tudo. Passam os apertos mentais, psicológicos, emocionais e psicossomáticos
por estar em prisão, quanto mais num presídio, num tempo daquele ali. Entendeu? Agora, Jesus vai responder à delegação. Tá certo? Responde a delegação do seu precursor, e aí Jesus então apela para uma profecia de Isaías para apontar, para mostrar quem ele é. Vocês vieram aqui com essa pergunta de João, se ela é retórica ou não, se ele está com dúvida ou não. Jesus não está preocupado com isso. Jesus agora vai responder a cada um deles. Então, Isaías 35, encontramos então essa resposta que Jesus vai dar aqui. Vamos lá. Isaías 35, versículos 5 e 6. Olha. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Então é esse poder maravilhoso de Jesus de libertar as pessoas. Então é quando ele fala para os discípulos de João: olha, vocês vão falar para ele que os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E essa delegação de João, eles não estão só ouvindo assim, Jesus está falando para eles o que fez. No capítulo 7 de Lucas no capítulo 7, vai deixar claro que essa delegação, eles vão assistir os feitos de Jesus. Vamos ver aqui. Essa delegação vai assistir. No capítulo 7, no versículo 21. Olha só. Vou ler o 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Que é no Lucas capítulo 7, verso 21. E na mesma hora curou muitas enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondeu então Jesus e disse: ide anunciar a João o que tendes vistos e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, eles viram e são testemunha. Então, estes homens vão chegar, estes que tempos antes até perguntaram para João e falaram: olha, ele está pregando da outra banda do Rio, e ele com os discípulos dele, os discípulos dele estão pregando batizando mais gente do que a gente, nós aqui. O grupo dele está muito maior do que o nosso. E o João disse: olha, convém que ele cresça e eu diminua. Estes homens vão voltar para João e vão dizer: mestre, Rabi, não tenha dúvida, é ele mesmo. Ele é o Messias que havia de vir, porque os cegos são abertos os olhos, os surdos ouvem, e cantam os mudos, os mortos ressuscitam. Ele anuncia o evangelho do reino aos pobres, ele está acessível a todos, ele é bom, ele é misericordioso, ele é disposto a perdoar, ele beneficia as pessoas, ele acolhe a todo mundo, é gentil, é pagão, é pecador, é tudo, ele recebe todo mundo e faz maravilhas e prodígios. É ele sim, o Senhor pode ter certeza. E talvez o João, de dentro da cela, agrilhoado, amarrado e preso, esboça um sorriso: era isso mesmo que eu queria que vocês vissem. Vocês confirmaram com os olhos de vocês aquilo que eu já profetizei antes a respeito dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que ressalta e que realiza os vaticínios meus, de mim mesmo, do próprio João que anuncia dele, né? Porque aqui no Isaías 61, Isaías 61, já está ficando claro qual é a minha opinião a respeito de João, né? Da pergunta de João. Isaías 61, 1 diz assim, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade e aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Então essa palavra maravilhosa vai confirmar também com o Malaquias, no capítulo 3, os outros versículos, que vai falar do próprio João. Nós já vamos tratar deles agora, né? Então que Jesus pregaria a boa nova aos humildes, que poderia ser causa de tropeço e escândalo para o judeu, os quais esperavam um Messias glorioso. Quem esperasse o Messias glorioso? Os discípulos de João esperavam um Messias glorioso, um general montado num cavalo com um grande exército para resolver o problema. O João já sabia, João falou, ele é cordeiro, e cordeiro é levado a sacrifício, ao holocausto, entendeu? Então, mas ele precisava que os seus discípulos ouvissem, vissem e apresentassem aquilo ali, entendeu? E o que ele precisava apresentar é que João, então, do presídio, continua o seu ministério, entendeu? Não subsistindo dele dúvida alguma, não. Ele reconheceu Jesus no batismo, é o 3,16 de Mateus, entendeu? No João 1, do 29 ao 34, ele vai declarar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele precisava tirar a dúvida dos seus discípulos, e se em qualquer momento da prisão, qualquer outro tipo de pensamento chegou a passar como lampejo na mente do João, o que os seus discípulos levaram de notícia para ele resolve toda a sua situação e a sua demanda de qualquer dúvida, de qualquer apreensão a respeito de Jesus. Então, quando Jesus aqui apresenta no capítulo 11, no verso 6, ele diz, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, aqueles discípulos de João, agora vocês têm que ver se vocês estão se escandalizando ou não. Os judeus que esperam um Messias glorioso, um general de guerra, estão se escandalizando, estão tendo dificuldade de me aceitar, de ouvir. Mas quem não se escandaliza, ele consegue entender bem qual é o meu propósito, o meu ministério, a missão que Deus o Pai dá para Jesus. 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Agora Jesus vai falar a respeito de João e vai dizer assim, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Algo assim, um balanço qualquer? Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, estão lá na cidade. Não está com o populacho nas ruas, nas vielas, nas avenidas, com os pobres, com aqueles que estão no caminho, os viajantes, não, os andarilhos, não. Mas, então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então agora Jesus está fazendo uma alusão ao numeroso concurso de povo que foi lá ouvir o que o precursor João Batista tinha para falar. Então Jesus está elogiando o homem, o caráter intrépido deste João e também a sua vida enérgica, né? João foi enérgico na pregação da palavra, a sua vida austera e penitente, um homem, né? A ponto de até na sua alimentação ter uma alimentação bem controlada, né? Comia gafanhotos e mel, e aí eles diziam que ele tinha demônio. É uma coisa tremenda, né? Como Jesus diz, profeta, ou melhor, maior que os demais profetas, porque ele vai dizer aqui, ó, em verdade vos digo no verso 11, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Uma coisa assim tremenda. Então, Malaquias capítulo 3, no versículo 2 e 3, vai trazer isso aqui que a gente está falando agora, sobre o João. Malaquias 3, verso 2 e 3 diz assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de ourives e como o samão dos lavandeiros. E até assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro, como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então, o Malaquias está dizendo assim, o título assim, geralmente na maioria das Bíblias é a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Aqui está falando do anjo que vai preparar os filhos de Levi, porque o João,
O João é filho de Zacarias, um sacerdote, que era da ordem de Abias, a 8ª ordem. Eles na casa de Levi, da casa de Arão. O João é que começa esse preparo, essa purificação no meio deles, para apresentar. Por quê? Porque agora vai surgir um novo tempo, um outro ministério muito maior do que o levita. Então é o de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Então nesse verso 11, essas palavras de Jesus sobre João também referem-se ao Antigo Testamento. A gente tem que ver que ele está trabalhando com o João, a pessoa do João, representando o sacerdócio arônico, de Levi, e o Antigo Testamento. Ele não está só levantando aqui a santidade pessoal do João, mas a sua dignidade como sacerdote. Essa dignidade de João, diz ele, que ultrapassa qualquer outra, de qualquer outra pessoa, de qualquer outro nascido de mulher. Mas quando ele diz a segunda parte do versículo, que diz assim: em verdade vos digo que entre os que é nascido de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, ponto e vírgula. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então o que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo o seguinte, olha, ele acrescenta que há uma nova lei, visto que pertence a ela, o que pertencer a ela, pertence a uma ordem superior, que é de acordo com a ordem de Melquisedeque. O último em dignidade, nesse novo ministério, ele está considerando como se fosse a dignidade, porque eles consideravam ou não o João. O último em dignidade, o menor, neste reino, nesta nova forma, nesse novo jeito, nessa nova relação de santidade para com Deus, nessa nova lei, nesse novo ministério, entendeu? O menor, entendeu? Supera o mais excelso em dignidade da lei antiga. Qualquer um de nós hoje superamos a nova lei, a lei da graça, superamos o maior de todos eles, que Jesus diz que é o João Batista, tá certo? É uma coisa assim tremenda. Jesus ensina a superioridade da lei da graça, é uma coisa assim maravilhosa que ele está aqui chamando, né, a atenção. E é importante nós entendermos isso a respeito de João. Jesus não está desfazendo de João, ao contrário. Ele está enaltecendo o trabalho de João, elogiando o trabalho de João, apresentando o João, essa velha ordem do Antigo Testamento, e apresentando a nova ordem do Novo Testamento, no seu sangue, o novo ministério. E está apresentando, olha, se você fizer um escalonamento do maior até o menor neste novo ministério, este menor do novo ministério é muito superior ao maior do ministério antigo, que é o João que eu estou apontando para vocês. É isso que Jesus quis dizer. Então, para terminar aqui nossa lição de hoje, eu quero apresentar que eu fico com aqueles que dizem que o João não teve dúvidas, ele sabia muito bem quem cria. Ele queria tirar qualquer dúvida, qualquer resquício de dúvida que ficasse nos seus discípulos a respeito de Jesus, porque ele sabia que logo, logo ele iria perecer, como foi morto, degolado o João. O ministério dele termina. E os seus discípulos fazem como que é isso? Lá no Atos dos Apóstolos, como Priscila e Áquila vão conversar com Apolo, que era discípulo de João, então aí o Apolo vai ser essa ligação deste novo ministério de Cristo Jesus com o antigo de João. Ali, essa é uma representação disso, do que vai acontecer na vida dos discípulos de João, em relação ao ministério de Cristo, os discipulados de Cristo e os apóstolos de Jesus. Então, que fique bem claro que na minha mente, no meu coração, eu sou daquele que pensa que João mandou lá para tirar dúvida dos seus. Mas, não obstante, no entanto, se ele lá, em qualquer momento daquela prisão, num lugar fétido, escuro, terrível, um sofrimento, uma amargura tremenda, considerando esses 10 últimos anos da minha vida, lidando com presos em presídio, que estão presos
a João e não na mesma condição do João, e passar a entender a mente, a alma humana, o sofrimento que tem num presídio, se em qualquer momento ele teve qualquer tipo de dúvida, a resposta dos seus discípulos enche novamente o seu coração de esperança e dizer: viu, eu não disse? É ele mesmo. O Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de cada um de nós, nos dê um sábado poderoso, cheio de graça, cheio de ânimo, cheio de paz, um sol exuberante aqui onde nós estamos, que o Senhor nos dê sempre ânimo, renovo e luz, no nome de Jesus. Amém.